Recentemente eu me posicionei de uma forma um pouco mais abrupta em relação à maneira de trabalhar da mídia do eixo, quando diz respeito à forma que o Cruzeiro estava agressivo no mercado, atacando principalmente o mercado paulista e o mercado carioca, né, tentando tirar das principais equipes desses locais os seus principais jogadores, né? No caso, o Cássio, o Dudu e também o Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo. E quando eu disse isso, né, falei que a mídia se movimentava, e se movimentava mesmo claramente, fazendo com que fosse mobilizados os torcedores das respectivas equipes e utilizando, né, no processo de convencimento para que os jogadores permanecessem por lá. Isso muito pelo interesse maior por parte da mídia mesmo, do que para os jogadores, para os torcedores, porque os torcedores acabam, em algum momento, enfadando dos jogadores, o que é normal, né? Por mais ídolo que seja, existe sempre aquela parcela de torcedores que entendem que o ciclo acabou e que é melhor que o jogador procure novos ares para que ele possa continuar desenvolvendo seu futebol, e a admiração de muitos desses torcedores, principalmente os mais conscientes, ela não vai mudar. Vai continuar admirando esse jogador, só que para ele, para esse torcedor, e é uma parcela muito grande, acabou o ciclo e tá tudo certo, vida que segue. Mas para a mídia em si não é interessante. E eu falei isso, recebi algumas críticas, mas a gente prova com muita facilidade por causa da maneira que eles se posicionam após a permanência desses jogadores nos grandes centros. Por que a mídia se importa tanto? Porque esses nomes fortes, nomes grandes, né, eu estou falando aqui do Cássio, do Gabriel Barbosa, do Gabigol do Flamengo, eu estou falando aqui do Dudu, do Palmeiras, são nomes importantes e que, poxa, ele movimenta a cadeia da comunicação. Esses jogadores movimentam a cadeia da comunicação. Aí alguém falou que, poxa, Cláudio, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra e tal, mas tem. E tem muito. Eu estava vendo agora há pouco um vídeo do André Rizek falando sobre a troca que não aconteceu e que não vai acontecer, a não ser que, a gente sabe futebol, né? Não existe verdade que dura 24 horas, as coisas mudam de forma abrupta. E é normal, acontece exatamente assim. Este senhor, que eu admiro muito, faz um grande trabalho de comunicação, ele falou, nesse vídeo que eu acabei de acompanhar, tá lá no Instagram do GE, ele falou na introdução do seu vídeo que uma troca que poderia acontecer no futebol brasileiro e que por dias geraria conteúdo para a grande mídia. E é lógico, isso é uma grande verdade, tanto no YouTube, quanto que o YouTube também hoje é uma grande mídia, na TV aberta, na TV fechada. Conteúdo é o que não faltava caso essa troca viesse a acontecer. Quando a gente fala a respeito dessa forma de negociação, o Cruzeiro foi atrás do Cássio, todo mundo viu. É só você assistir os vídeos que o Cruzeiro posta sobre o goleiro e fazer uma comparação com outros jogadores. São jogadores midiáticos. O Cássio é um jogador midiático, é o maior ídolo da história do Corinthians. O Cruzeiro, com tudo acertado com o Dudu não veio, todo mundo viu a movimentação que deu nas redes sociais. O Cruzeiro demonstrou interesse pelo Gabriel Barbosa, todo mundo viu a movimentação nas redes sociais. Eu vi até cronistas perdoando o Gabriel por ter vestido a camisa do Corinthians. Isso tudo naquela tentativa de manipulação do público para que o público intercedesse para que o jogador permanecesse. Com o Dudu não foi diferente. O Dudu ficou mais por causa da pressão da mídia do que por desejo próprio e também, óbvio, fala muito do caráter do atleta. Com o Cássio não foi diferente, a tentativa foi a mesma. Nós vimos alguns cronistas falando para o torcedor do Corinthians mobilizar para convencer o Cássio a permanecer. De forma indireta, porque eles lançaram uma pergunta. Será que se o torcedor do Corinthians mobilizar, o Cássio não permanece? Porque não é interessante para eles perder esse tipo de jogador para o eixo secundário, que é o Sul, Minas, Rio. Quer dizer, é Sul, Minas, né? Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que é o eixo secundário. No que diz respeito à mídia, né?
Não estou dizendo de grandeza de clubes. A gente sabe, tem dois clubes gigantes lá no Rio Grande do Sul, e tem o Cruzeiro aqui em Minas Gerais, que são clubes gigantescos e extremamente relevantes para o cenário. E óbvio, o reforço seria direto, não é? Seria um reforço direto para brigar contra essas equipes que têm elencos robustos, no caso o Palmeiras e o Flamengo. O Corinthians é outro assunto. O Gabriel não veio, o Dudu não veio. Aí o Flamengo entrou em uma negociação com o Palmeiras. Vocês viram a movimentação que a mídia paulista fez? Uma movimentação totalmente diferente. Por quê? É interessante que esses jogadores se mantenham ali no eixo. O Dudu, por sua vez, lá no Palmeiras, não tem mais espaço, simples e unicamente por não ter palavra, não ter cumprido com a sua palavra, por não ter pulso naquilo que prometeu. E isso acabou fazendo com que a presidente do Palmeiras, que aliás, quero parabenizá-la pela postura, uma postura de uma pessoa que tem, de fato, estima pelo caráter e que preza pela palavra e que cumpre a palavra que tem, a palavra que dá. O Dudu agora está sem espaço, de fato, para ficar no Palmeiras. Para jogar ele já não tinha há muito tempo. Agora é para ficar. Circula uma imagem nas redes sociais, o Dudu sentado encostado na trave, bebendo algum suplemento, sentado na bola, lá ele, e olhando os jogadores reservas treinarem. É duro? É duro ou não? Para um jogador do tamanho do Dudu, com a significância que tem para o Palmeiras, com a história que construiu vestindo a camisa palmeirense. E pro outro lado, o Gabriel Barbosa, com o litígio com a diretoria diretamente, né, assim como o Dudu, litígio com a diretoria e também com o treinador, a mesma coisa do Dudu, sem espaço e sem clima para estar no Flamengo. Seria uma troca que, assim como são as palavras ditas pelo André Rizek, eu replico elas aqui, uma troca que geraria conteúdo por pelo menos um mês, direto, com essas duas equipes que pertencem ao eixo, estampada em todas as capas de jornais, em todos os vídeos esportivos, em todos os programas televisivos, em todos os programas de rádio. Quando eu digo que o torcedor cruzeirense precisa ter a compreensão e ser seletivo no conteúdo que ele consome, eu estou falando disso também. Para que ele possa ter um pouco mais de maturidade ao interpretar aquilo que está sendo passado nas entrelinhas, de forma subliminar. Ninguém acha interessante que o Cruzeiro esteja brigando no topo de nada. Ninguém acha interessante que o Cruzeiro contrate os principais jogadores. E é claro, nem todos esses jogadores, esses nomes que foram citados aqui, agrada a todo mundo que torce pelo Cruzeiro, o que é normal. Agora dizer que é jogar dinheiro fora, dizer que é fazer contratação de jogador aposentado, que tem 2, 3 anos que não joga. Gente, o futebol é muito mais do que a jogabilidade. É lógico, óbvio, que o carro-chefe do jogo é a jogabilidade. O jogador performar bem, é entregar aquilo que ele tem tecnicamente e, consequentemente, isso alavanca ainda mais a sua idolatria. E ele sendo já midiático, isso apenas traz uma robustez maior. E a camisa que esses jogadores estão vestindo são as camisas que são vistas. E quando temos uma camisa que é vista, automaticamente nós estamos falando de receita, de valorização. É a mesma coisa de quando cogita-se a possibilidade de um nome do Cruzeiro, um Matheus Pereira, um Matheus Henrique, um William, vestir a camisa da seleção brasileira, e a gente percebe muitos torcedores cruzeirenses contra isso. É uma falta de visão do jogo, porque o futebol não é só investimento, não é só colocar dinheiro. Há a necessidade de que esse dinheiro retorne de alguma forma. E quais as formas naturais do retorno financeiro empregado por um dono, por um CEO, por um presidente, por um diretor? Qual que é? A mídia, patrocinador, placa de publicidade. Esse tipo de jogador leva torcedor para o campo. Leva, inclusive, torcedores que não torcem pela respectiva instituição.
São jogadores que, quando eles vestem a camisa da sua equipe, ele valoriza os outros jogadores que estão ao redor. Ele infla os jogadores que estão ao redor. Ele incentiva os jogadores que estão ao redor a entregar um pouco mais. O Cruzeiro, que tem um elenco jovem, valoriza os jovens, os atletas que sobem da categoria de base e têm um pouco mais de segurança. Porque a partir do momento que o olho da mídia está em cima, consequentemente, tem um ditado que fala aí, que eu vou andar com fulano, porque se chover nele, respinga em mim. É assim que funciona o futebol. E nós, às vezes, pegamos uma opinião de algum cronista, principalmente do lado de lá, quando estamos atacando o eixo, atacando o ninho deles, de algum cronista falando, não seria uma boa ideia o Gabigol vestir a camisa do Cruzeiro. Por causa desse problema físico, por causa do problema de técnica, por causa... Gente, ele só está de forma bem sutil, inflando você que não pertence ao eixo, que pertence ao outro contexto do esporte, porque isso é uma realidade. Ele está inflando a você a trazer uma negativa nas redes sociais e, consequentemente, mostrar ao jogador, cara, você não é bem-vindo lá. Fica aqui. Porque ele gera engajamento, ele traz receita, ele traz dinheiro, receita para o clube, dinheiro para o jornalista, visibilidade. E por isso que você pega um vídeo de um jornalista ou influenciador do eixo e vê lá no vídeo dele 150, 200 mil visualizações. Você pega um do segundo setor, que somos nós, você vai pegar um vídeo aí de um canal grande com 30 mil, 50 mil visualizações. É por causa dos nomes dos jogadores. É por causa da visibilidade que os jogadores que estão presentes no contexto traz. É por isso que você tem que ser seletivo, tem que ser inteligente, tem que saber consumir. Eu falo isso com propriedade. Não estou falando que é para você ficar aqui na Claudio Silva TV, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu também sou consumidor de conteúdo. Eu sei o que eu consumo. É por isso que você pega um canal de um jornalista ou influenciador lá do eixo, ele tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Tem um influenciador do Flamengo que tem 3 milhões de seguidores, 4 milhões de seguidores, não me falta a memória. Já deve estar nos 5 já, né? Tem muito tempo que eu não acompanho. E você pega um do segundo setor, por maior que ele seja, ele tem 300 mil seguidores, 250 mil seguidores. É só por isso. Porque os jogadores que estão lá atraem muito mais visibilidade. Porque nós, do segundo setor, consumimos o conteúdo deles lá. Porque os principais jogadores estão lá. Eles lá dificilmente consomem os nossos conteúdos aqui, se não torcerem para o nosso time. Se torce para o Cruzeiro, eles vão consumir Claudio Silva TV, Samuel Venâncio, Emerson do 6x1, Big, vai consumir. Mas se ele não torce para o Cruzeiro, ele não vai consumir. Não é interessante para ele. Não tem grandes jogadores que chamam a atenção dele para cá. Então a mídia lá faz esse movimento inteligentemente. E nós, meros mortais, aceitamos numa boa.